Olá amigos, olá amigas, ligados e ligadas aqui no canal do NEP Honório Abreu, nosso instrumento de estudo, nosso instrumento de busca para uma compreensão maior das situações que nos cercam e também nosso instrumento de reunião e de acolhimento. Já somos quase 1.300 pessoas profundamente vocacionadas a um aprendizado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, permeado, iluminado. Não, iluminado talvez não seja a palavra correta, mas banhado de um novo entendimento trazido pela Consoladora Doutrina. E assim nós vamos caminhando, agradecendo a todos e a todas que nos auxiliam todos os dias a construir essa tarefa, em especial aqueles que comentaram na segunda-feira, no estudo do Livro dos Espíritos, Pedro Eduardo Martins, lá de Frutal, Minas Gerais, a Maria Cícera, a Cissa de Praia Grande, São Paulo, o Hamilton Martins, o Flávio Martins, o Hamilton aqui de Patos de Minas, a Meire Ferreira, o Márcio Foschiani, lá de São Paulo, capital, a Fernanda, a Gladys Ferreira, de Machado, Minas Gerais, e nós fizemos uma pergunta no nosso último estudo, e vamos lá. A Gladys Ferreira falou que ela não conhece o texto da Revista Espírita. O Pedro também falou para nós que, ele não está recordando o ano. A Cissa também falou que ela não se liga em data. Mas o Márcio Foschiani, lá de São Paulo, ele colocou assim, olha, conheceu ou não conheço? Tentei localizar via internet e os textos sobre os espíritos superiores é de fevereiro de 1868. Márcio, muito obrigado. Era esse texto que a gente estava procurando. Eu falei Lamennais, mas não é Lamennais, é um texto de Lacordaire, que é um texto que fala sobre os messias do espiritismo, algo assim, e é um texto que nós vamos comentar para nos auxiliar à compreensão da lição sobre os espíritos puros. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final e ao Márcio aí que nos ajudou a relembrar onde está esse texto. E também quero trazer uma fala aqui da Fernanda. A Fernanda diz assim, façam-se as devidas aspas. Um amigo me perguntou sobre, será que existe um código oculto no Evangelho? E eu disse a ele que acredito que o código é a consciência. À medida em que ela se expande, novas compreensões vão surgindo, e esta é a beleza do Evangelho e das obras espíritas, pois torna-se assim atemporal. Fernanda, perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, nós somos como diversos Joãos e Marias, né? Nós nos atraímos pelos doces dos vícios diversos, adentramos a uma floresta da ignorância e fomos, quem sabe, estávamos ali permitindo que a nossa casa mental estivesse ocupada de assuntos menos dignos. Mas diferentemente da fábula, diferentemente da história, a trilha que nós deixamos, ela não está perdida. Ela encontra-se ainda em nós. E à medida, pego aqui os seus dizeres, e à medida em que nós vamos expandindo o nosso nível consciencial, nós vamos encontrando essas migalhas que deixamos para trás e vamos retornando à nossa verdadeira essência. Esse código oculto não é oculto, esse código está em nós. Basta trabalhar para o redescobrirmos. É isso, meus amigos, feita essa breve introdução, peço paciência porque logo após a nossa vinheta, a nossa leitura, as nossas ponderações e a nossa meditação em torno da mensagem, em torno do capítulo da obra Caminho, Verdade e Vida, hoje o capítulo de número 31, Coisas Mínimas. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, a mensagem de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é a de número 31 e seu título Coisas Mínimas. O benfeitor comentará uma passagem que está em Lucas, capítulo 12, verso 26, uma fala de Jesus. Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Um comentário antes de irmos à mensagem.
Nós ainda somos individualidades que estamos preocupadas com as apoteoses que a vida oferece. Nós queremos sempre o resultado brilhante de determinado empreendimento. Nós temos muito pouca paciência para suportar o trabalho da conquista. E nós perdemos o valor do feito pouco a pouco todos os dias. Por exemplo, vamos trazer para a doutrina espírita, para o movimento, nós olhamos os grandes expositores, nós olhamos os trabalhadores que admiramos e muitas vezes almejamos estar naquela posição. Por exemplo, o médium que às vezes quer possuir todas as potencialidades de um Francisco Cândido Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Ivone Pereira do Amaral e tantos outros que o tempo não nos permite aqui mencionar, mas que se esquece do trabalho que essas individualidades tiveram para chegar àquele ponto. Um trabalho de muitas vidas. Nós estamos enxergando quase que o ápice de uma dedicação profunda a uma causa maior. E muitas vezes nós não queremos nos dedicar às causas menores que nos permitirão chegar a esse nível avançado de sacrifício. Porque nós somos movimentados pelas vaidades, não percebendo que esses grandes trabalhadores, que esses grandes expoentes não se movimentam pelas vaidades, mas sim pelo sacrifício que fazem por aqueles que os cercam. Esse é o ponto. Sempre aponto aqui, sempre digo aqui que somos mestres, doutores, pós-doutores nas questões materiais. Pois bem, na questão da economia material nós dizemos, olha, guarda um pouquinho todo mês, né? Invista ali em uma renda fixa, para que você tenha um rendimento, mesmo que pequeno, sempre, e esse rendimento, mesmo que pequeno, no futuro, será uma grande monta que vai poder te proteger, te precaver se alguma situação adversa surgir e também até obter alguns prazeres. Pois bem, se na seara material é assim, na seara espiritual não seria diferente. Façamos um pouco todo dia, trabalhemos um pouco todo dia, busquemos superar uma imperfeição todo dia. No curso não apenas de uma vida material, não apenas dos dias, não apenas dos meses, não apenas dos anos, mas no curso das vidas sucessivas, no curso da imortalidade, o resultado é incomensurável. É incomensurável. Imaginemos a nossa tarefa de ascensão como sendo um edifício a ser construído. Muitas vezes nós queremos construir a cobertura em primeiro lugar. Pois bem, eu digo que não é necessário, nem mesmo, ou então não seria certo, nem mesmo dizer que nós precisamos começar pelo térreo. Não. Nessa construção insondável, nós precisamos começar pela limpeza do lote, pela limpeza do terreno, que ainda se encontra com as sujidades das moradias desagradáveis anteriores. Não desprezemos o valor das pequenas coisas. Vamos à mensagem. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que com falsa superioridade zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. É preciso começar de algum lugar. Você já parou para prestar atenção nos treinos dos maratonistas, sejam eles profissionais ou amadores? Vamos pegar os amadores, que nós estamos mais próximos. Mas quando um amador ele deseja correr uma grande distância, os treinos não são diariamente de 42 quilômetros. Os treinos eles vão escalonando 5, 10, 15, 21, mais próximo à prova
30 com períodos de descanso, voltando para os 5, um treino de ritmo, um treino de fartlek e por aí vai. Então você não começa a maratona, você começa dos 100 metros para alcançar a maratona. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. Aí é o planejamento estratégico. Bom, eu quero arquitetar, construir esse edifício na minha vida. Por onde eu preciso começar? O que eu preciso realizar? Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo? Porque se eu olho só lá na frente, eu me desespero. Igual, por exemplo, quando você precisa perder uns quilinhos. Vamos falar aí que você precisa perder 20 quilos. Se você imagina só os 20 quilos que você precisa perder, você desespera. Você desespera. Agora, se você constrói, bom, 1 quilo primeiro. Ó, já foi 1 quilo. 2 quilinhos. Ó, que bacana. Vamos para 5 agora? Olha, que legal, consegui. O nosso cérebro, ele precisa dessas pequenas vitórias. Porque se nós nos focarmos apenas no resultado final, a chance de desanimarmos é muito grande. Há uma grande imperfeição que eu carrego, mas essa grande imperfeição é a soma de outras imperfeições. Então eu vou planejar estrategicamente como combater essas outras imperfeições, passo a passo, até que eu consiga o objetivo final, sem desespero. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes, pelas apoteoses, como eu disse aqui. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Porque ninguém pensa, hoje um Francisco Cândido Xavier ele é uma sumidade. Mas ninguém se lembra que o Francisco Cândido Xavier foi muito atacado por próprios companheiros da doutrina espírita, do movimento espírita. Doutrina espírita não, doutrina espírita é intocável, imaculável. Do movimento espírita construído por seres humanos. E permaneceu firme na obra. Divaldo, esse caos, como nós mineiros gostamos de falar, eu escutei numa palestra do Haroldo Dutra Dias. Que quando o Divaldo estava sofrendo muitas críticas, em um determinado momento da vida, ele quis fazer uma carta aberta à sociedade. E ele foi orientado pela benfeitora Joana de Ângeles. Divaldo, se os seus atos não os convencem, não serão as suas palavras a assim o fazer. Ivone Pereira do Amaral teve os seus livros brilhantes, muitas vezes rejeitados. E ela até pensou em desistir, mas ela permaneceu, ela continuou. Então, nós nos esquecemos que os grandes trabalhadores são aqueles que sofrem mais críticas, porque prego que se destaca é prego martelado. Você tem capacidade de ser martelado? Quem tem capacidade de ser martelado é aquele que tem capacidade de se sacrificar. E para ter a capacidade de se sacrificar, é preciso começar de algum lugar. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso, porque tudo é importante. Todo pedacinho é importante para a obra final. E de maneira brilhante, o benfeitor Emmanuel encerrará dizendo: estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois, se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E aqui eu vou deixar a perguntinha final para ver quem está assistindo o vídeo todo, não está só ali nos primeiros minutos. E aqui eu vou deixar a perguntinha final. Coloca aí para nós nos comentários.
quais são as coisas mínimas em que você está trabalhando no seu dia a dia. E não se esqueça, gostou? Curtiu? Compartilhou e, como sempre, até o nosso próximo encontro.